Olá, bom dia, tudo bem? Bom dia, tá bem cedinho, o dia tá lindo hoje para gravar uma aula para vocês. Olha só, hoje eu vou fazer a revisão, tá, de prova que vocês vão ter. É, Sexta-feira que vem, dia 1º, é feriado, provavelmente não vai ter a prova nesse dia, mas vocês têm um prazo para fazer. Então, conversando com o Vitor ontem, ele disse que não precisa ser necessariamente no dia 1º, que vocês vão ter aí alguns dias para poder fazer a prova, né? Vocês vão estar em casa, pode fazer no final de semana. Então eu já deixo pronto a revisão de vocês hoje, tá? E aí vocês podem se divertir, tá bom? Um beijo no coração, já já voltamos. Olha aí meu quintal, que coisa linda que tá. There's a story in your eyes. I can see the hurt behind your smile. For every sign I recognize, another one escapes me. Let me know. Olá, então vamos lá, vamos fazer a nossa revisão, né? Como eu havia dito antes, vocês não precisam fazer a avaliação exatamente na sexta-feira, dia 1º, que é feriado. Então vocês vão ter um prazo, o Vitor vai passar essas informações para vocês, e nesse prazo aí vocês vão fazer essa avaliação, né, online também, né, vai ser enviado para nós e a gente vai fazer as correções. Hoje eu vou fazer essa revisão, né? Vocês tenham muita atenção, porque todo o material que eu abordar aqui, né, nessa revisão vai cair na prova, tá? Então tenha bastante atenção. Se tiver qualquer dúvida, ó o e-mail aí, tá? Manda o e-mail para mim ou entra lá no nosso grupo do WhatsApp, né? Faça o questionamento que eu retorno para vocês tirando as dúvidas aí, tá beleza? Tá, então essa aí é a capa, ó, né? Revisão para a prova, e a gente começa falando do resumo sobre a pesquisa operacional. Veja, pesquisa operacional, visão geral. A pesquisa operacional nada mais é que um método científico para a tomada de decisões. A PO estrutura processos, propõe um conjunto de alternativas e ações, fazendo a previsão e a comparação de valores de eficiência e de custos. A PO é, portanto, um sistema organizado com auxílio de modelos, bem como de experimentação dos modelos, com o fito de operar o sistema de melhor maneira possível. Considera-se a PO como uma ferramenta matemática aplicada no processo de tomada de decisão. Para isso, fazemos o uso de modelos matemáticos estruturados em fases. Só relembrando, no início do nosso semestre, né, eu trouxe para vocês que havia um equívoco ali na ementa e nós tivemos que fazer uma alteraçãozinha, tá? Então, só para relembrar, não é aquela pesquisa operacional matemática que a gente vai abordar, tá? E sim a pesquisa mercadológica, tá? Por um erro lá de, né, não sei quem fez, a gente não está aqui para encontrar culpados, né? Mas a gente já fez essa alteração, já está no... A coordenação já está ciente disso aí, foi pedido pela própria coordenação, né? Então a gente vai tratar das nossas pesquisas, que é a nossa pesquisa da administração e não da engenharia, tá certo? Mas eu abordei esse slide no início e eu precisava também, né, mais uma vez, dar esse toque para vocês. Então a gente segue falando da pesquisa, como a gente vai trabalhar. Olha, pesquisa quantitativa, né? Tem a qualitativa e a quantitativa, mas nós vamos começar com a quantitativa. Os estudos quantitativos e qualitativos possuem, separadamente, aplicações muito profícuas e limitações deveras conhecidas.
por parte de quem os utiliza há longo tempo. Por esta razão, a construção de estudos com métodos mistos pode proporcionar pesquisas de grande relevância para a educação como corpus organizado de conhecimento. Desde que os pesquisadores saibam identificar com clareza as potencialidades e as limitações no momento de aplicar os métodos em questão. Dalfarra e Lopes, 2013. As pesquisas de mercado implicam em resultados alcançados em dados que geram informações para a tomada ou as tomadas de decisões. Eu vou ser breve porque tratar de uma revisão não é aprofundar assunto, não é aprofundar matéria como a gente tem feito nas aulas. Nós fizemos nas aulas presenciais e estamos fazendo nessas aulas online. Mas só para que vocês se lembrem, né, a pesquisa qualitativa ela tem um cunho mais subjetivo, enquanto a quantitativa ela é objetiva. Né? Ela vai levantar a quantidade em estatística e vai mostrar essa quantidade que foi. Né? Enquanto a qualitativa nós temos várias outras situações, como por exemplo a observação, né? A formação de juízo, coisas comportamentais, né? Observação de comportamento, por exemplo. Então a gente tem que tomar esse certo cuidado, tá? Para poder diferir legal, né? Não cometer nenhum tipo de erro aí ou de gafe nesta situação, beleza? Seguindo então, vamos lá, olha aí. Pesquisa de mercado online e a pesquisa presencial. Eu vou fazer uma comparação entre as duas aqui, que foi um tema abordado numa dessas aulas aí. A gente estava presencial ainda, tá ok? Então vamos lá. Pesquisa de mercado online. As vantagens da tecnologia. As pesquisas de mercado online surgiram como uma forma de automatizar, agilizar e ganhar um tempo e dinheiro. Aliadas à tecnologia, as pesquisas online são uma forma de democratizar o ato de realizar uma pesquisa de mercado. Assim fica mais fácil para quem tem um orçamento mais apertado, para quem não tem uma equipe de pesquisa e, claro, para quem quer resultados sempre confiáveis, mas também super rápidos. Nessa aula eu me lembro de ter apresentado alguns exemplos para vocês, e lá eu dizia, é a forma mais barata porque você monta numa plataforma aqui e vai fazer a pesquisa. Quando eu escrevi a dissertação do meu mestrado, eu fiz uma pesquisa em que eu preparei um formulário, ali havia 20 questões, haviam 20 questões, e eu peguei o endereço eletrônico de alguns ex-alunos e enviei, e eles me responderam e mandaram de volta. Então eu tive base dessa pesquisa, ela foi feita online, eu não tive praticamente nenhum gasto, né? Claro, foi muito tempo, depois foi a tabulação, isso aí é uma coisa normal, mas eu não tive praticamente gasto com isso aí, né? Gasto ou custo, se você quiser analisar dessa forma. E uma outra coisa, eu tentei fazer uma plataforma online, em que as plataformas de pesquisa mesmo, só que ela limitava 20 questões por dia só. Se eu quisesse fazer mais, eu teria que pagar. Então isso aí já ia me onerar, eu teria que pagar. Então eu não consegui fazer. Mas essas plataformas, se você não tiver pressa e não tiver dinheiro, e você conseguir coletar 10 ou 20 por dia durante um longo período, é ótimo, é excelente. Porque a pessoa online mesmo vai lá, clica, já tem um resultado, já reenvia, né? E aí vai ser muito fácil. Então, custos baixos, né? Mas tem uma coisa que eu chamo a atenção.
Se você pegar uma pessoa que você está consultando e ela está com pressa, aí ela por boa vontade vai te ajudar e às vezes ela pode responder uma certa distorção, né? Então isso pode ocorrer também. Qualquer pesquisa isso vai ocorrer, né? Tem gente que tem vergonha, dependendo do assunto que vai abordar, né? Mas na internet nós temos um problema que é as pessoas não leem os artigos, não leem a notícia. Eles leem o título, às vezes o cabeçalho, né? E acaba definindo, tirando suas conclusões a partir disso aí. Então isso pode ocorrer também na pesquisa. Se a pesquisa for muito longa, eles podem começar a clicar botãozinho lá e acabou e não quer nem saber se aquilo está certo ou não. Tá bom? Então nós temos que tomar esse cuidado. O questionário, quando ele é desenvolvido da forma online, ele pode ter esse problema aí. Tá bom? Vamos seguir então? Vamos lá para o outro. Pesquisa presencial. Cara a cara com o entrevistado. As pesquisas feitas presencialmente também têm suas vantagens. De forma mais parecida com as pesquisas feitas pelo telefone. Elas aproximam o entrevistador e o entrevistado. Isso tem vantagens, é claro, mas também tem riscos. Olha, os riscos que eu vejo nisso aí é a pessoa não ser sincera nas respostas. Claro que a gente pode notar, se é um entrevistador que ele é experiente, ele consegue notar quando a pessoa não está sendo sincera. Ok? Já fiz muitas pesquisas, eu adoro esse campo de pesquisa, principalmente essa pesquisa de campo, né? E por várias vezes eu acabei anulando determinadas pesquisas por ver que ela não era sincera. Ou por estar puxando para o seu lado, para o lado de um, sei lá, de algum conhecido, de uma empresa que trabalha, ou por mentira realmente. O pesquisador, nós pesquisadores, a gente precisa ter um pouco de conhecimento em PNL, que é a Programação Neurolinguística. E dentro dessa PNL a gente acaba verificando, a gente acaba percebendo detalhes no comportamento das pessoas. Esses detalhes podem mostrar se a pessoa está mentindo ou não. Claro que às vezes engana, né? A gente não tem certeza absoluta e às vezes a gente se engana também com os gestos, né? Porque o corpo fala. Então, o entrevistador, quando ele é experiente, ele já consegue visualizar quando não está sendo sincero. Tá? Mas na presencial ocorre muito, principalmente se houver perguntas, questionamentos a respeito de sexo, a respeito de preferências que não são tratadas no Brasil como comuns, por isso eu coloco umas aspas aqui, né, o que é comum, o que não é comum. Né? Então, assim, se a gente tem uma sociedade machista, por exemplo, o homossexualismo é uma coisa que não é aceita, que não é comum. E em outros países, na Europa, por exemplo, isso é uma coisa, ninguém tem nada a ver com a vida de ninguém, ninguém se mete nisso aí. Então, quando ocorre um questionamento a respeito disso, pode haver né, a pessoa ficar um pouco acanhada, às vezes não querer responder, ficar com medo de se expor, e aí não ter a resposta mais fidedigna. Não sei se eu posso usar esse termo aqui, tá certo? Então é um cuidado que a gente tem que ter, tá ok? Então pesquisa online, aquela pesquisa a gente faz por computador, enviando questionários, fazendo perguntas, né? E a pesquisa presencial é aquela que a gente pega uma prancheta e vai a campo mesmo. Vai perguntar para as pessoas. É assim que funciona. Seguindo esse questionamento, eu dei o exemplo de duas formas de fazer uma pesquisa, né, online e a presencial. E agora, assim, já dando sequência a esse assunto, eu vou falar sobre a análise de mercado, que é uma coisa que faz parte da pesquisa,
é uma coisa que nós temos que analisar realmente para poder desenvolver uma pesquisa de forma mais acertada, né? Quanto mais acertada possível, melhor. Então vamos lá, veja lá. A análise de mercado é uma ferramenta fundamental para auxiliar o empreendedor a tomar decisões estratégicas para a sua empresa. Essa ajuda se dá por meio do conhecimento e entendimento comportamental dos atuais e potenciais clientes e dos seus concorrentes na situação do setor de atuação. Com esses dados em mãos, o empresário consegue fazer uma análise assertiva, com o objetivo de saber qual o perfil do público que está disposto a pagar pelo produto ou serviço que ele está oferecendo. Uma boa pesquisa de mercado deve ter o propósito que deseja alcançar bem definido para que as informações corretas sejam coletadas e analisadas. E, mais uma vez, eu volto a falar das pesquisas mercadológicas e da análise da situação do mercado, né, e análise dos ambientes. Eu tratei muito com vocês na disciplina de marketing, falando sobre os ambientes que estão no macroambiente, que, de certa forma, ele interfere diretamente ou indiretamente na nossa organização. Tá? Nesse caso, eu vou dar o exemplo de um deles, para a gente poder falar dessa análise de mercado. O ambiente demográfico, por exemplo. Por meio de pesquisa, a gente pode levantar informações da demografia brasileira. O IBGE é uma fonte fantástica, fonte verdadeira. Ali você pode buscar informações que as informações são verdadeiras. Por meio do próprio site do IBGE, você pode levantar informações a respeito da população e conectar perfis, saber como que funciona esse determinado público, né? Qual é o perfil do público brasileiro? Nós somos um país ainda em evolução. A gente é considerado terceiro mundo, eu acho absurdo uma coisa dessa, né? Mas eles falam isso aí, os europeus principalmente. Então nós somos subdesenvolvidos. Nós não somos envolvidos. Agora, em relação a isso aí eu concordo, nós somos subdesenvolvidos mesmo, né? A nossa sociedade ainda está muitos anos atrás dos europeus, dos asiáticos, por exemplo, né? Dos norte-americanos também. A gente precisa evoluir bastante. Nossa população ainda falta muita cultura, muito conhecimento, muita escola, né? Nós somos um país bem atrasadinho aí. E aí eu sou obrigado a concordar com alguns pontos que são colocados aí por nossos irmãos europeus, né? Tem gente que acredita em terra plana, né? Então, a gente tem que analisar esse perfil, verificar o que essa sociedade, né, nos impõe, para a gente poder desenvolver então as nossas estratégias de mercado. Se eu sei que existe um número X de pessoas com curso superior, se a faixa etária da população está classificada, né, em percentuais infantis, adultos e experientes, então eu posso desenvolver estratégias para isso aí, de saber o quanto de mulheres e quanto de homens nós temos na população. Tá? Então, para fazer uma análise de mercado, um dos exemplos é isso aí, analisar o ambiente demográfico. Como muitos outros ambientes aí, político-legal, sociocultural. O sociocultural é fantástico porque por meio dele a gente descobre gostos. Tá? Se você fizer uma análise aí, ó, tranquilo, um nordestino e um gaúcho, um sulista, a gente vai ver as diferenças na comida, na música, no sotaque,
na vestimenta, cara, em muitas coisas existem essas diferenças. Olha, eu lecionei aqui, lecionei em Campo Mourão. Nós já temos uma diferença cultural daqui para Campo Mourão em 80 quilômetros. Você imagina 2.000 quilômetros, 3.000 quilômetros. Imagina um manauara com Porto Alegrense. Né? São totalmente diferentes, apesar de estar no mesmo país. Tá certo? Beleza? Ainda no mesmo assunto, seguindo isso aí, só para completar e complementar o comentário, tá? Veja. No processo de compra de um produto ou serviço, são considerados vários aspectos relacionados à decisão de compra do consumidor. Em grande parte dos casos, a tomada de decisão de compra está relacionada a uma resposta a partir de um estímulo inicial. As decisões de compra de um consumidor estão diretamente relacionadas às características do comprador, aos estímulos existentes, como, por exemplo, propagandas, embalagens, degustação, e os seus processos de decisão, segundo Kotler 2000. A complexidade do comportamento de compra, a multiplicidade e a variedade dos fatores postos em jogo dificultam a tarefa dos pesquisadores ávidos por uma síntese que represente a realidade, havendo, portanto, a necessidade de ajuda de estruturas simplificadas, geralmente chamadas de modelo. Carsaclian 2000. Veja que nesse exemplo ele vai tratar da reação do consumidor. Tá? O estímulo inicial. Né? Então, nessa pesquisa, o que está vendo? Uma análise qualitativa. Tá certo? Por quê? Estamos observando a reação do consumidor em relação ao uso, em relação a essa compra. Tá bom? Então, são decisões de compra que estão relacionadas, diretamente relacionadas às características desse comprador. Então, se eu fiz uma análise demográfica lá atrás, eu já verifiquei quem é o meu público, eu já sei quem são o povo que eu vou tentar abranger. Né? E agora que eu consegui identificar esse padrão, eu estou observando como eles estão consumindo, como eles estão comprando, se a gente acertou na estratégia para poder levar até essas pessoas. Tá ok? Então é assim que funciona nesta situação. Claro, existem várias N situações. Essa abordagem que eu estou fazendo aqui é para a revisão da prova, tá? Então, muito atento a essa questão aqui, eu chamo a atenção, porque por meio desse estudo aqui vocês vão conseguir responder essa questão, tá bom? Temos um outro tipo de pesquisa, que é chamada pesquisa de concorrentes. Mas vejam, existem duas formas, existem mais formas, eu quero abordar duas aqui. Duas formas para a gente poder comparar, que eu posso fazer essa pesquisa de concorrentes. Uma delas é pesquisar o próprio concorrente. Tá? Posso até fazer um benchmark, se for o caso. Mas eu posso observar o que o meu concorrente está fazendo no mercado, o que os concorrentes estão colocando, o que estão abordando, o que estão vendendo, tudo aquilo que eles estão fazendo no mercado. Então eu faço uma pesquisa do concorrente. Mas uma outra modalidade é fazer uma pesquisa dos clientes dos concorrentes. Veja que eu estou pesquisando o concorrente, mas de uma outra forma. Eu estou verificando os seus clientes. E analisando esses clientes, eu posso observar a sua forma de consumo, seu perfil de consumo. E assim poder empregar algumas técnicas, algumas estratégias na minha própria empresa para tentar alcançar esses clientes.
A captura de clientes, a regimentação do cliente, é uma coisa muito difícil e delicada. Porque a gente não pode cometer erros quando está conquistando. Né? Você, menina, quando está conquistando um rapaz, o rapaz, quando está conquistando uma menina, se já comete logo um erro de cara, provavelmente não vai conquistar, não. Vai ter que fazer um esforço muito maior para poder conquistar o namorado ou a namorada. No mercado é assim também. Se você estiver captando o cliente, cometeu um erro, cometeu uma gafe, vai se tornar mais difícil e mais caro. Então é um cuidado muito grande. A gente precisa um pouco mais de profissionalismo para lidar com essas questões aí, essas questões de clientes. Beleza? Então vamos falar sobre esse slide aqui que eu no final eu explico, no final do assunto eu explico ele para vocês. Veja. Pesquisa de concorrentes. Para identificar os clientes da concorrência, é necessário trabalhar uma amostra do mercado-alvo como um todo, preferencialmente usando uma amostra estratificada, que inclua clientes da empresa contratante do estudo, né, na proporção do seu market share, que é a sua participação de mercado. Os objetivos de um estudo da concorrência podem incluir, entre outros, um ou mais desses aspectos. São eles: identificação das empresas concorrentes, identificação dos clientes das empresas concorrentes, análise dos pontos fortes e fracos da concorrência, análise do market share real de cada um dos players do mercado específico. Complementando, então, esse tipo de pesquisa costuma ser complementado, se necessário, com uma análise de players. Essa análise é composta por uma caracterização dos concorrentes, incluindo aspectos como faturamento, número de funcionários, produtos oferecidos e respectivos preços, tecnologia utilizada, etc. A partir de outras fontes de informações que não os entrevistados. Veja, eu estou fazendo aqui um aprofundamento daquele assunto superficial que eu falei antes. Eu disse assim, a gente pesquisa os concorrentes e a gente pesquisa os clientes dos concorrentes. A gente cria as nossas estratégias e vamos tentar captar esses clientes. Aqui já está aprofundando um pouquinho, já está falando um pouco mais, tá, do que você deve fazer. E esses 4 exemplos aqui são exemplos práticos, são exemplos básicos que você precisa fazer. Tá? Você inicia com eles e depois você aprofunda nos detalhes. Você, né, vai mais para frente nos detalhes. Então, veja bem o que está dizendo aqui. Olha, os objetivos de um estudo da concorrência podem incluir, entre outros, um ou mais desses aspectos. Começa com o quê? Identificação das empresas concorrentes. Olha aqui. Identificar quem são os seus concorrentes. Tá? Se você vende pastel, quem são seus concorrentes? Pastelarias, feiras, talvez supermercados, padarias, que mais? Bares, lanchonetes. Um monte de gente faz pastel. Agora, quem é de fato especialista em pastel? As pastelarias. Então você consegue classificar aqui em primeiro o mais importante, depois os outros que também têm uma grande quantidade de vendas, apesar de não ser especialista em pastel, né? E depois os que vão mais para baixo, que não tem tanta força assim para a gente poder ficar com medo. Ok? Veja outro. Identificação dos clientes das empresas concorrentes. Eu falei para vocês, um pouquinho antes de iniciar essa matéria aqui, analisar os clientes dos concorrentes. Não é fácil. Não é fácil.
Mas você pode observar o perfil de hábito desses caras aí. Quem são eles? Quem está comprando? É muito difícil você entrar numa empresa e dizer quem são seus clientes que eu vou pesquisar eles. Os caras vão baixar a porta na sua cabeça lá. Então você tem que ter algumas estratégias também para observar. A gente tem algumas informações na própria internet que você pode buscar. Quem está comprando, por que compra, qual é o perfil desses compradores. A gente não vai conseguir levantar tudo que é possível ali, mas dá para pegar bastante coisa sim. Tá? Dá para observar bastante coisas ali. Tá, ok? Vamos ver um outro aqui. Ó. Análise de pontos fortes e fracos da concorrência. Já viram falar da análise SWOT? Já, claro. Já até passei para vocês lá na disciplina de marketing. Aqui no Brasil nós chamamos ele gentilmente de fofa. Análise fofa. Não é muito fofinho, né? Análise fofa. Forças, oportunidades, fraquezas e ameaças. Veja que a nomenclatura nos permite fazer essa brincadeira aí. Então o que você vai verificar ali? A análise dos pontos fortes e dos pontos fracos da concorrência, o FF. Se você está observando o seu concorrente e verifica que ele tem um grande potencial, principalmente potencial econômico, às vezes muito potencial tecnológico, às vezes eles têm um traquejo, um trato com os clientes, que é uma coisa fantástica, e eles não perdem clientes por isso. Então a gente precisa verificar todas essas forças e fraquezas que esses clientes têm, que essas empresas concorrentes têm. Tá? Então isso é feito de que forma? Análise SWOT. Você verifica a sua força e a força do seu concorrente. Nossa, professor, isso é muito trabalhoso. É trabalhoso. É para isso que vocês são contratados. Para isso que o administrador está dentro da empresa. Não é só para ficar resolvendo pepino e tampando buraco, não. O gestor, estrategista, é isso que ele faz. Ele tem que ter visão de mercado. Ele tem que criar estratégias de marketing. Ele precisa fazer um monte de coisas. Aí sim vai dar certo. Você paga para isso. É uma pena que as empresas brasileiras não veem com esses olhos. Eles contratam gestores paliativos para resolver probleminhas. Triste. Vamos lá, seguindo então. Análise do market share real de cada um dos players do mercado específico. Olha só, vou explicar de grosso modo o que são os players de mercado. Tá? É a definição para aquelas empresas que atuam de forma relevante no mercado, tá? no qual elas estão inseridas. Aquelas empresas que têm um destaque de fato. Então, ou seja, são negócios capazes de mudar a perspectiva do ramo. Do seu ramo de atuação e da sua região em que decidam investir. Tá? Então essas players de mercado são empresas que atuam realmente de forma relevante no mercado. O market share é a participação do mercado. Também de um grosso modo, a gente analisa assim. Olha, nós temos 3 empresas em Maringá que atuam no ramo de sofás. Fábrica de sofá. Tá, é um exemplo, eu estou fazendo exemplificando aqui. Uma delas detém 50% do mercado. A outra 30% e a outra 20% do mercado. Então a gente diz que o market share da empresa A é de 50% do mercado regional. Tá? Então esse market share é a participação de mercado. Tá? É até onde ela alcança, tá? A sua participação nesse tipo de mercado. Beleza? E para encerrar, esse último slide, falando da pesquisa de marketing ainda, não vou me alongar muito, porque é uma revisão, não dá para ficar dando uma aula aí de 2 horas. Tentei ser breve na revisão do pessoal da disciplina de marketing estratégico, deu 1 hora de aula. Eles vão ficar até bravos comigo.
Mas se esse aqui ficar muito curtinho, lá no final eu coloco um videozinho pra vocês assistirem, bem fofinho, tá? Só pra dar o tempo, tá certo? Então eu vou falar desse último slide aqui, talvez eu alongue um pouquinho, espero que não. Mas eu quero explicar cada ponto desse aqui que eu vou mostrar para vocês, tá? É bem importante, tem uma questão aí também, tá? Dá uma olhadinha aí. Há uma reflexão acerca da importância da pesquisa mercadológica trazida por Malhotra 2006. Ele afirma que muitos administradores ainda possuem uma concepção estreita acerca da pesquisa de marketing, pois a visualizam apenas como uma operação de constatação de fatos. Através da pesquisa mercadológica, é possível realizar a identificação e análise e a apresentação sistemática das informações para assessorar determinada situação de marketing enfrentada por cada organização ou por uma organização. Eu chamo a atenção para vocês porque eu até fiz uma introdução para falar disso, a respeito disso no assunto anterior, e acabei passando, né? Acabei não falando. Mas agora eu vou ter que falar. Ó, pode ficar olhando que eu vou só dizer o que o autor falou aqui. Ele afirma que administradores ainda possuem uma concepção estreita acerca da pesquisa de marketing, pois a visualiza apenas como uma operação de constatação de fatos. Aí que está o problema. Se for para constatar fatos, né, eu faço pesquisa de fatos. Causal? Que tal? Fazer uma pesquisa causal, né? Constatar que é aquilo mesmo e vamos dar sequência porque é assim que funciona. Eles não tentam descobrir coisas novas no mercado. Eles apenas querem confirmar se a estratégia, as ideias que eles criaram, né, um egoísmo tremendo, né, eu sou muito bom no que eu faço e eu criei as estratégias de mercado e eu vou fazer uma pesquisa para constatar que eu estou certo. É isso que acaba acontecendo. É o gestor egoísta. Tá? E na verdade a pesquisa mercadológica é muito mais do que isso aí. A pesquisa mercadológica não pode se ater a nenhum tipo de estrelismo, de egoísmo, do bonzão. Não é assim que funciona. Tá? Eu sou muito a favor de departamentos de marketing e empresas a partir de um determinado tamanho. Por quê? Se você tiver um gestor de marketing, ele não está lá para gerenciar a sua empresa. Eu nem gosto do termo gerente de marketing. Gerente de marketing é um badeco que fica controlando as ações. A gente precisa de fato de um pesquisador de marketing, um consultor de marketing. Tá? Uma pessoa que está apta a visualizar o mercado, a entender como funciona esse mercado, a descobrir coisas novas no mercado. Nós temos um monte de badeco aí, gerenciando departamentos de marketing, fazendo publicidades, fazendo propagandas, operando internet. Né? O que você faz na empresa? Eu sou gestor de marketing. O que você faz lá? Instagram, Twitter e Facebook. Tá, mas você pesquisa mercado? Não. Ah, você forma estratégias para a criação de novos produtos? Não, eu trabalho com Instagram. Gente, desculpa, mas isso aí não é um gestor de marketing. Né? E nem é o papel dele. E pior ainda, algumas empresas contratam gestores, faz um anúncio lindo lá na empresa de empregos e diz assim: contrata esse gestor de marketing para fazer análise de mercado, ser analista de mercado. E aí fantasia com um monte de quesitos lá. Quando o cara chega dentro da empresa, dá uma salinha, um gabinetinho para ele assim, e fala: ó, ataca a internet. E o coitado fica lá atacando a internet, Instagram, Twitter. Claro, funciona, ajuda, mas não é isso.
A gente não pode desvalorizar e subvalorizar também a profissão do mercadologista, né? Eu estudo marketing há mais de 20 anos. E eu fico puto quando isso acontece, porque, porra, existe uma distorção nessas ideias aí, tá certo? Por isso, então, que eu sempre peço, não é pedir, não é isso que eu quero usar. Eu sempre sugiro que as empresas de um determinado tamanho contratem gestores de marketing para fazer o papel de gestor de marketing, não de operador de internet. Tá? É um conselho que eu sempre levo a algumas empresas que eu faço as minhas consultorias, para que elas tenham bastante atenção a isso aí. Não é porque é uma empresa pequena com 10, 15 ou 20 funcionários que eu contratar um profissional de marketing vai onerar a minha folha. Não, ele pode trazer grandes benefícios para a sua empresa. Analisando o mercado, analisando concorrentes, o perfil dos clientes dos concorrentes, o perfil da sua população, montar estratégias de market share, tá? Criar um player compatível com a concorrência, tá certo? Então sigam esse conselho, tá? Muita atenção nisso aqui. Vamos lá, veja. Zygmunt, 2006, traz também 4 fatores que justificam o valor gerencial da pesquisa mercadológica para a tomada de decisão estratégica, que são identificação e avaliação de oportunidades, análise de segmentos de mercado e seleção de mercados-alvo, planejamento e implementação de um composto de marketing que satisfaça as necessidades dos consumidores e atenda aos objetivos da organização. E por último, a análise do desempenho de marketing. Falando de cada um, então, iniciando com a identificação e a avaliação de oportunidades. Veja. Identificar oportunidades. Análise fofa, análise SWOT, do jeito que vocês queiram, ela faz essa análise de forças, fraquezas, oportunidades e ameaças. As oportunidades, elas estão no mercado. Pode ser uma oportunidade que o seu concorrente deu, pode ser um produto novo, pode ser um novo perfil, uma variação de perfil de consumo. Tá? Às vezes a moda faz isso, às vezes não, ela sempre faz isso. Surge uma moda nova, surge um produto novo que vira moda, e aí muita gente surfa na onda, aproveita e vai para cima, pega essa oportunidade. E um outro exemplo dessa oportunidade é, às vezes um concorrente fecha. Sabe o que eu já vi? Algumas redes de lojas, redes grandes, que elas estão em algum determinado município, numa cidade, e elas estão operando e estão operando abaixo da capacidade das suas filiais, das suas irmãs. E aí a diretoria resolve fechar. Olha, a loja não está faturando o que a gente esperava, nós estamos trabalhando no vermelho, nós vamos fechar a loja lá da cidade tal. Eles vão lá e fecham a loja. Eles não vão pensar nos clientes, em vocês, eles vão simplesmente fechar a loja. Fechou a loja. Essa loja é uma grande rede, tinha muitos clientes e esses clientes estão à deriva agora. É uma grande oportunidade de fazer a captação desses clientes. Tá certo? Pensa para você ver. Vamos lá, vamos ver o segundo ali. Análise de segmentos de mercado e seleção de mercados-alvo. Essa situação aqui ocorre muito quando você está criando a sua startup ou a sua empresa, a sua loja, sei lá, o que for. De repente você está criando a sua prestadora de serviço, não sei. Muitos exemplos podem ocorrer aí nessa situação. Então é aquele momento em que você dá aquela paradinha, observa seu segmento, observa seu mercado-alvo, o que você quer atingir,
quem é o seu público-alvo, tá? E a partir daí começa a desenvolver as suas estratégias. É uma coisa simples, não é uma coisa assim tão bicho de 7 cabeças, não. Uma das pesquisas até mais fáceis de fazer, ok? Vamos lá para a terceira. Planejamento e implementação de um composto de marketing que satisfaça as necessidades dos consumidores e atenda aos objetivos da organização. Nenhuma empresa deve operar sem planejamento. Planejamento estratégico é disciplina básica do curso de administração. Certo? Professor, e aquele planejamento estratégico de marketing é igual ao planejamento estratégico da empresa? É, só que é na área de marketing. Você vai utilizar praticamente das mesmas ferramentas, só que com um segmento diferente. Veja, quais são as 4 funções básicas da administração? Planejamento, organização, direção e controle. O famoso pode ser. O planejamento de marketing usa essas 4 mais o marketing. O mercado. Então eu tenho uma visão para o mercado. Tá certo? Então não importa se é o planejamento estratégico empresarial ou se é o planejamento estratégico de marketing. Tem que ser feito. Eu não posso fazer nada sem pensar, sem analisar. Eu preciso fazer todas as verificações para que eu possa criar as estratégias que eu vou trabalhar. Se eu começo a fazer o planejamento estratégico e eu começo a verificar que esse campo não é um campo bom de atuação, eu paro. Eu não vou gastar dinheiro, não vou torrar minhas economias no mercado que eu sei que não vai dar certo. A gente verifica muita coisa no mercado de uma forma assim. A pessoa tem paixão por certa área, por certo produto, e aí ela fala, eu vou criar uma empresa para trabalhar com isso aqui. Mete a cara e vai. Sem fazer uma análise, sem fazer um planejamento. Vai gastar dinheiro, não vai dar certo. Por quê? Você não pode trabalhar com paixão cega. Trabalhar com paixão, sim, porque aí você vai fazer com amor, vai fazer muito mais. Mas paixão cega, não. Né? Não adianta você gostar de uma pessoa que não gosta de você, fantasiar uma vida com ela que não vai dar certo. Então, eu trabalhei numa oficina de cardãs e diferenciais há muitos anos, quero montar a minha. Tá, mas qual que é o nível dos seus concorrentes? Que dinheiro você tem para fazer isso aí? Como você vai comprar ferramentas? Quem vai ser seu sócio? Quem vão ser seus funcionários? Começa assim, começa pensando, isso é planejamento estratégico. E aí sim você vai ter um resultado para saber o que você vai fazer. Chega uma hora que você fala assim, não, eu não dou conta, não consigo fazer isso. De jeito nenhum. O meu sogro, por exemplo, ele é torneiro mecânico, né, ele já está aposentado, então ele trabalhava na aviação. Ele era um torneiro mecânico de aviação. Fazia manutenção em aviões e tal, né? Então ele trabalhava com um torno eletrônico que é de alta precisão, um negócio fantástico. Ele simplesmente comprou um torno uma vez e falou, vou montar a minha empresa aqui, vou fazer meus trabalhinhos. Está aposentado, vai lá, faz os biquinhos dele. Acontece que ele não depende mais disso. Ele não está tocando uma empresa com muita gente, com trabalhos que precisa de prazos. Não, ele faz alguns bicos. Então ele colocou a paixão dele para quê? Para que ele possa... nas horas ociosas, brincar de profissão. Veja a diferença. Tá? Ok? Vamos lá para a última. Análise do desempenho de marketing. Aqui, análise do desempenho de marketing é quando você está verificando lá na quarta função, que é controle e avaliação. É quando você está verificando o desempenho de mercado que a empresa teve até aqui. E para onde ela está indo? Ela está decolando ou ela está caindo, está embicando? Então vai fazer a análise do desempenho de marketing. Tá ok? Beleza? Vou trazer para vocês as atividade que vocês vão ter que fazer agora. Uma surpresinha bem gostosa para vocês agora.
A atividade dessa semana vocês não vão precisar fazer. Por quê? Porque esta aula é uma aula de revisão, sendo assim, vocês não precisam criar um relatório. Mas, para que vocês obtenham a presença de aula, vocês terão que entrar lá no portal AVA, lá no fórum e registrar sua presença. Vocês vão escrever uma frase escrita assim, ó. Revisão realizada com sucesso. Pronto. Tá feito. Só isso. Não precisa mais nada. Por que eu estou fazendo isso? Todas as aulas que eu coloquei uma atividade para que vocês fizessem, essa atividade ia valer ponto. Vai valer ponto. Então, depois eu vou fazer a soma de todas elas, aqueles que foram bem, aqueles que me enganaram, os que colaram e copiaram. Tem gente que copiou do outro, verdade. Verdade, um copiou do outro. Empresta aí, eu não fiz o meu. Pá, vou mandar, o professor não vai ver. Ah, bobão, eu vi sim. Vocês acham que eu não vejo, né? Eu leio todas. Então eu vou pegar essa quantidade, por exemplo. Se tem 10 atividades e são 2 pontos de atividades, cada atividade vai valer 0,2. Certo? 0,2 vezes 10, 2 pontos. Se teve 5, vai valer mais. Vai valer 0,4. Então é assim que vai funcionar. Agora, essa atividade de hoje, não. Por quê? Porque essa é uma revisão apenas, tá? Vocês não têm que fazer um relatório da revisão que vocês já fizeram. Então vocês vão fazer o quê? Vão apenas colocar lá no portal AVA lá uma frase, revisão realizada com sucesso. E aí acabou. Tá? O Vitor já está sabendo disso, já falei isso para ele, não vai ter problema. Agora, se vocês não colocarem essa frase lá, vocês não vão ganhar presença, porque a presença de vocês está sendo verificada por meio do portal. Por isso que eu refiz todo ele, para que vocês pudessem colocar de novo lá, né, as atividades no fórum e tivessem presenças. Então vamos lá, vamos ler ali. Atividades da semana. Nessa atividade não será necessário o desenvolvimento de um relatório sobre a revisão. 3 pontos. Você deve apenas entrar no portal AVA e marcar a sua presença. Insira no fórum a seguinte mensagem: revisão realizada com sucesso. Não será necessário enviar um e-mail com a atividade. Será contada apenas como aula. Então veja. Vocês só vão marcar lá vão entrar no AVA, vão entrar no fórum, vão colocar lá que vocês fizeram, né, revisão realizada com sucesso. Ponto, acabou, tá lá. Como vocês não precisam enviar relatório essa semana, né, então ela não vai contar ponto também. Ele é uma revisão para a avaliação de vocês, tá? Então vocês não precisam enviar um e-mail para mim. Olha, professor, eu entrei no portal e fiz a revisão, tá aqui. Não precisa, porque os e-mails da data de hoje eu não vou contar na planilha de avaliação, aquela que vai contar ponto para vocês. Beleza? Tá feito? Bom, espero que eu tenha ajudado nessa revisão para que vocês façam uma linda avaliação. Espero sinceramente que vocês tenham bons resultados, boas notas. Eu espero que tenham muitos 10. Eu adoro aluno que tira nota 10. Claro que existem alunos, como eu fui, que trabalhava para tirar média. Né? Hoje eu me arrependo disso, que eu devia ter me esforçado um pouco mais. Né? Mas vocês são especiais para mim. Graças a vocês eu estou na ativa. Né? Vocês são meus clientes VIP. Very important. E eu espero que vocês se saiam bem nessa avaliação. Né? Vamos ver quantos 10 vão sair aí dessa provinha. Tá beleza? Então, na próxima sexta não estaremos na ativa porque é feriado. Então não teremos aula. Mas vocês terão
um prazo para realizar a atividade avaliativa de vocês, tá? O Vitor vai informar isso e a gente encerra essa semana de pandemia recluso em casa. Tá beleza? Vou mostrar para vocês aqui, sabe que a minha parede ela é cheia de desenhos, né? Então tem mais dois aqui que vão para a parede, tá? Ó, esse aqui da banda The Strokes. E esse aqui que é um cartaz de 1976, tá? Do hard rock. Esse aqui logo estará na parede, lá onde está o Recanto do Guerreiro. Grande abraço para vocês, tá? Fiquem com Deus. There's a story